E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal JS Security. Eu me chamo Emerson e no vídeo de hoje vou dar algumas dicas rápidas sobre senhas seguras. Primeiro, use senhas fortes. Como que eu construo uma senha forte? Use senhas com 12 caracteres ou mais, que tenham letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, são os símbolos, e números. Aqui eu tenho alguns exemplos de senhas fortes, onde eu tenho caracteres especiais, números, letra maiúscula e minúscula, de 12 ou mais caracteres. Sempre use senhas fortes, pois você se mantém seguro ao utilizar nos acessos dos aplicativos e sites e também dificulta bastante com que um atacante consiga quebrar suas senhas. Próximo, não use senhas fracas. Ao utilizar senhas fracas, você está facilitando uma quebra de senha e uma invasão. Então, sempre siga a regra: 12 ou mais caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e números. Nunca utilize senhas fracas. Aqui tem um exemplo de senhas fracas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou então A, B, C, D, E. Tem senha 1, 2, 3, ASDF. Existe milhares de senhas fracas, mas essas aqui são as principais. Então, nunca, em hipótese alguma, utilize essas senhas. Próximo. Aqui tem uma imagem onde que mostra o tempo que um atacante, um hacker, leva para quebrar sua senha. Vamos supor que eu tenho 12 caracteres, apenas números. Aqui ele vai levar em média 25 segundos para quebrar sua senha. Se eu adicionar agora letras, ele vai levar 3 semanas. Se eu colocar letras maiúsculas e minúsculas, ele vai levar 300 anos. Se eu acrescentar números, letras maiúsculas e minúsculas com 12 caracteres, vai levar 2.000 anos. E se eu colocar caractere especial, então fica caractere especial, letra maiúscula e minúscula, números, ele vai levar em média, para quebrar uma senha de 12 caracteres, 34.000 anos. Então, esse daqui mostra a importância de utilizar senhas fortes. Próximo, não reutilize senhas. Não use a mesma senha para outros sites e aplicativos. Às vezes, o que você facilita para você também facilita para o criminoso. Então, caso eu tenha uma senha, utilize essa senha daqui para o Instagram. Ah, mas eu posso utilizar ela então a mesma para o Gmail, o serviço do Google, o YouTube, porque aí fica a mesma? Não, jamais. Cada site, cada aplicativo utiliza uma senha única. Não facilite para os atacantes. Aqui está um exemplo do que não pode acontecer, onde tem três sites ou aplicativos onde utiliza a mesma senha. E aqui a forma correta. Em cada site ou aplicativo que eu tiver conta, eu preciso ter uma senha única. Próximo, utilizar a autenticação de multifator. Essa é uma proteção segura e recomendada. Também é o uso de uma autenticação de duplo fator, onde adiciona uma camada extra de segurança às suas contas, que exige duas formas de identificação para acessar dados e recursos, o que torna mais seguras suas credenciais. Existem vários aplicativos e sites, sistemas para aplicação de autenticação de duplo fator. Tem o Google Authentication e tem o Auth e tem outras. Essas aqui são uma das duas que eu recomendo, mas existem vários aí, vocês podem pesquisar. Então é muito importante utilizar a autenticação de duplo fator, porque mesmo que o atacante, o criminoso, tenha a sua senha, ele não vai conseguir acessar, pois ele vai pedir uma dupla autenticação, vai pedir uma outra forma de acesso. Então, ajuda bastante a questão de segurança. Então, eu recomendo que use uma autenticação de duplo fator. Próximo, utilize gerenciador de senhas. Imagine você ter que decorar aquelas senhas complexas, ou então você precisar anotar elas, o que não é seguro, né? Você anotar a senha, ou então deixar salvo em um bloco de nota no computador, no rascunho de um e-mail, isso aí não é seguro. Então, por isso que existe o gerenciador, que ele serve para você armazenar. Você consegue criar uma senha segura, onde que segue os maiores padrões de segurança, você consegue armazenar ela e você, quando for acessar o site, é só você clicar lá no aplicativo e copiar a senha. E aqui, além do Bitwarden, tem também o Keeper e o OnePassword. Alguns deles são gratuitos, outros têm avaliação grátis, depois é pago, mas os que eu recomendo são esses três. Vocês podem também
pesquisar sobre gerenciador de senha no YouTube para ver qual que é o que se adequa melhor. Próximo, atualize as suas senhas com frequência. Atualize as senhas frequentemente, por exemplo, a cada 3 meses. Por mais que a senha seja segura, se por algum motivo essa senha for vazada, não haverá risco se a senha for atualizada frequentemente. Então imagina que você utiliza uma senha, que ela tem lá os 12 caracteres e segue as melhores normas de segurança, as práticas de segurança, porém ela foi vazada. Então não adianta você ter uma senha forte se você não atualiza ela frequentemente. Então o ideal a cada 3 meses, 2 meses, você atualizar suas senhas. Pois imagina que você tem a senha em um site qualquer e esse site foi invadido. Então ele pegou lá no banco de dados lá, pegou todas as senhas e colocou na Deep Web. Então a sua senha foi vazada. Então, se você atualizar a sua senha regularmente, evita que a sua senha, mesmo que ela seja vazada, que o atacante consiga utilizar aquela senha para acessar a sua conta. Então é muito importante atualizar a senha frequentemente. E por último, mas não menos importante, senhas em ambientes corporativos. Esse daqui é muito importante pensando na segurança da empresa. Precisamos ter atenção redobrada ao usarmos nossas senhas em ambientes corporativos. Nunca anotar a senha e deixar em um papel ou deixar ela sobre a mesa ou colado no PC. Muitas vezes acontece de algumas pessoas anotar a senha, colocar ela embaixo do teclado, ou então colar um papelzinho na tela do computador. Então nunca façam isso. Também não compartilhe as suas senhas. As senhas são individuais e intransferíveis. Você não pode estar compartilhando, evitem fazer isso. E atualize as senhas sempre que for solicitado conforme as políticas de segurança da empresa. Então, conforme a sua empresa tem lá a política para atualizar a senha a cada 30 dias, 60 dias ou 90 dias, atualize assim que for solicitado, já atualize. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas dicas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal JS Security e compartilhe com quem está estudando redes de segurança. Obrigado e até o próximo vídeo.